Helena Duarte segurava o buquê com uma firmeza que ninguém ali compreendia. As flores brancas pareciam delicadas demais para os dedos dela, mas quem a conhecia de verdade sabia que aquelas mãos haviam passado noites inteiras revisando balanços falsificados, desmontando relatórios inchados e encontrando mentiras escondidas entre números tão bem polidos que até homens experientes as aceitavam como verdades. No jardim da mansão Duarte, entre arcos de rosas, taças de cristal e convidados vestidos para serem vistos, ela parecia apenas uma noiva serena, prestes a cometer um erro imperdoável, ou erro. Segundo sua família, tinha nome, rosto e mãos, marcadas por graxa antiga. Mateus Avelar aguardava perto do altar improvisado, usando um terno escuro que lhe caía bem, apesar de não ter sido feito por nenhum alfaiate famoso. Ele mantinha a postura reta, sem tentar parecer mais rico, mais importante ou mais intimidante do que era. Esse silêncio, porém, irritava os Duarte mais do que qualquer provocação. Para eles, a pobreza deveria vir acompanhada de vergonha. E Mateus cometia o pecado de não baixar os olhos. A mansão brilhava como um teatro montado para uma peça cruel. Lustres tinham sido pendurados sob tendas transparentes. Violinistas tocavam perto da fonte de mármore. E garçons atravessavam o gramado com bandejas de prata. Tudo havia sido escolhido por Beatriz, madrasta de Helena, com um cálculo quase militar. A decoração precisava provar que a família Duarte ainda era intocável, mesmo depois dos boatos sobre dívidas, contratos suspeitos e fornecedores que começavam a cobrar em voz alta. O casamento deveria ser uma demonstração de poder, não uma celebração de amor. Helena sabia disso desde a primeira reunião sobre a festa. Beatriz não havia perguntado o que a noiva queria. Apenas informou a cor das flores, a lista de convidados e a posição das câmeras. Eduardo, irmão mais velho de Helena, tratara o assunto como uma operação de controle de danos. Para ele, uma filha Duarte casando com um mecânico era um incêndio social que precisava ser cercado por luxo suficiente para que ninguém visse a fumaça. Helena escutara tudo em silêncio, anotando mentalmente nomes, gestos e frases. Naquela tarde, o céu estava claro demais, de um azul quase insolente. O mar distante refletia uma luz dura, e o vento trazia cheiro de sal misturado ao perfume exagerado das flores importadas. Helena caminhou alguns passos pela varanda lateral antes da cerimônia, buscando um instante de calma. Lá embaixo, ouviu a risada de sua prima Renata, fina como vidro quebrando. A moça apontava para Mateus, que conversava com um jardineiro antigo da casa, e dizia algo sobre homens que confundiam convite de casamento com entrevista de emprego. A frase alcançou Helena sem surpreender. Lá, durante meses, a família havia tentado transformar sua decisão em piada, diagnóstico ou escândalo. Primeiro disseram que era paixão passageira. Depois, sugeriram que Mateus a havia manipulado. Quando ela manteve a escolha, passaram a tratá-la como traidora do próprio sobrenome. Nenhum deles perguntou o que aquele homem lhe oferecia além de dinheiro, porque não conseguiam imaginar que respeito, coragem e lealdade pudessem valer mais do que ações de uma empresa apodrecida por dentro. Mateus ergueu os olhos no exato momento em que Helena apareceu no alto dos degraus. O rosto dele suavizou, e por um segundo o jardim perdeu o ruído dos comentários maldosos. Ele não sorriu como alguém aliviado por conquistar uma fortuna, mas como quem reconhecia uma companheira de guerra chegando ao campo. Helena sentiu a garganta apertar, não de medo, mas de gratidão. Entre tantas pessoas preocupadas com sobrenome, aparência e domínio, havia ao menos uma que havia inteira. Beatriz surgiu atrás dela, com passos elegantes e perfume frio. Usava um vestido prateado que não competia com o branco da noiva apenas por cálculo, não por gentileza. Seus olhos percorriam Helena como se avaliassem uma peça de coleção prestes a ser perdida para um comprador indigno. Ela tocou de leve o véu da enteada e inclinou a cabeça, oferecendo ao espelho das janelas um retrato perfeito de ternura materna. Só então falou baixo.
com a voz doce de quem escondia veneno em açúcar. Ainda dá tempo de evitar o vexame. Helena, ninguém precisa saber que você confundiu carência com amor. Podemos dizer que ele passou mal, que houve uma emergência. Qualquer coisa elegante. Seu pai ficaria destruído se estivesse vivo para ver isso. E você sabe que ele sonhava com algo maior para você. Um homem como Mateus pode ser útil para consertar motores, não para entrar numa família como a nossa. Pense bem antes de entregar seu nome a alguém que não tem nada. Helena virou apenas o rosto, mantendo o buquê junto ao peito. Durante muitos anos, aquelas palavras teriam encontrado uma menina tentando merecer afeto dentro de uma casa que transformava carinho em prêmio raro. Agora, encontravam uma mulher que conhecia cada fissura do Império Duarte. Ela sabia que Beatriz falava de grandeza para esconder medo, e citava seu pai morto como quem usava retrato de santo para cobrir uma gaveta cheia de recibos falsos. A serenidade de Helena não era submissão, era método. Meu nome nunca esteve em perigo por causa de Mateus. Beatriz, esteve em perigo quando vocês passaram a tratá-lo como mercadoria. Eu vou me casar com ele porque escolhi, não porque me faltaram opções. E, se meu pai pudesse ver alguma coisa hoje, talvez perguntasse por que esta casa precisa humilhar um homem honesto para se sentir superior. A madrasta estreitou os olhos por uma fração de segundo, tempo suficiente para mostrar a rachadura na máscara. Depois sorriu para dois convidados que se aproximavam. Eduardo chegou logo em seguida, trazendo uma taça na mão e impaciência nos ombros. Alto, bonito e treinado para ocupar salas como se fossem propriedades herdadas. Ele sempre acreditara que a autoridade era um idioma falado em voz alta. Abraçou a irmã diante das câmeras com força calculada e beijou o ar perto de seu rosto. Para os convidados, parecia um irmão emocionado. Para Helena, era apenas mais uma encenação de um homem que nunca suportara perder o centro do palco. Você está linda, ele disse, sorrindo para as lentes. Pena que decidiu usar tanta beleza numa cerimônia tão modesta em espírito. Helena não reagiu. E isso o irritou mais do que uma resposta dura. Eduardo aproximou os lábios do ouvido dela, baixando o tom. Depois da troca de alianças, ainda podemos limitar o estrago. Assine o documento que mandei preparar. Renuncie aos votos societários e vá brincar de vida simples com seu mecânico. Assim todos saem com alguma dignidade. O coração de Helena bateu uma vez mais forte. Não por surpresa, mas por confirmação. Ela sabia que Eduardo tentaria algo antes do fim da noite. Ele precisava tirá-la do conselho da empresa, afastá-la dos arquivos internos, impedir que sua auditoria independente chegasse aos contratos de transporte e às compras superfaturadas. O casamento era apenas o pretexto público. O medo real estava nos números. Por isso, quando ele mencionou o documento, Helena sentiu quase alívio. A arrogância dos culpados sempre os fazia agir cedo demais. A cerimônia começou com música suave, mas o murmúrio dos convidados atravessava cada nota. Helena desceu a escadaria acompanhada por um tio distante que mal recordava seu aniversário, escolhido por Beatriz para substituir o pai morto sem provocar emoções inconvenientes. A cada passo, ela via rostos inclinados, sorrisos escondidos, olhos curiosos. Alguns tinham pena dela, outros invejavam a coragem que confundiam com loucura. Mateus, porém, olhava apenas para Helena, e esse olhar parecia construir uma ponte limpa sobre o pântano ao redor. Quando ela chegou ao altar, Mateus segurou sua mão com cuidado. Havia pequenas cicatrizes nos dedos dele, marcas de trabalho real, e Helena gostava delas justamente por isso. Eram o oposto das mãos macias de Eduardo, que assinavam ordens devastadoras sem jamais tocar as consequências. O celebrante falou sobre compromisso, respeito e união. Palavras comuns que naquela tarde ganharam peso estranho. Atrás dos noivos, Beatriz observava cada detalhe como se esperasse uma falha. Eduardo cochichava com um advogado perto da primeira fileira. Mateus percebeu a tensão nos ombros de Helena e apertou levemente sua mão. Ele sabia que ela não precisava ser salva. E esse
Era um dos motivos pelos quais a amava. Mesmo assim, desejava arrancá-la daquele círculo de desprezo e levá-la para qualquer lugar onde o sobrenome Duarte não fosse uma corrente. O segredo que carregava pesava em seu peito. Mas ele havia prometido a si mesmo que só o revelaria quando fosse necessário. Até ali. Queria que Helena escolhesse o homem, não a história escondida. Os votos foram simples. Helena falou primeiro, com a voz firme, prometendo verdade, parceria e coragem nos dias escuros. Não citou riqueza, destino ou perfeição. Falou de construir uma casa onde ninguém precisasse diminuir o outro para se sentir seguro. Alguns convidados se mexeram desconfortáveis, percebendo uma acusação sem nome. Mateus respondeu, dizendo que a amaria sem tentar possuí-la, que caminharia ao lado dela mesmo quando o caminho exigisse silêncio, e que jamais confundiria proteção com controle. Helena quase sorriu ao ouvir isso. A troca de alianças deveria encerrar a parte mais vulnerável da cerimônia. Mas Eduardo se levantou antes que o celebrante anunciasse os noivos. Sua cadeira arranhou o piso de madeira colocado sobre o gramado. E todos olharam. Beatriz fechou os dedos sobre a bolsa. Irritada por ele se antecipar ao plano combinado. Mas não o deteve. Eduardo ajeitou o paletó, exibindo um sorriso de desculpa pública. Na mão esquerda, segurava uma pasta azul marinho, fina e elegante, como se um golpe pudesse parecer decente quando bem encadernado. Perdoem a interrupção, ele disse, projetando a voz para alcançar as mesas mais distantes. Em famílias responsáveis, certas questões precisam ser resolvidas antes que a emoção prejudique o patrimônio de gerações. Minha irmã é adulta e tem direito às escolhas dela, por mais surpreendentes que sejam. Mas a empresa Duarte não pode ficar exposta a interesses externos, sobretudo quando o novo membro da família não tem histórico, capital ou posição compatíveis com a responsabilidade que pretende tocar. Ainda que indiretamente, um silêncio pesado caiu sobre o jardim. O celebrante empalideceu, sem saber se deveria continuar ou desaparecer. Mateus não se moveu, mas Helena sentiu a mudança mínima em sua respiração. Ela olhou para Eduardo como uma médica, observando o avanço previsível de uma febre. O irmão abriu a pasta e retirou algumas folhas. O advogado ao lado dele parecia satisfeito. Beatriz mantinha o sorriso de estátua. Embora seus olhos calculassem o impacto daquela cena em cada convidado importante presente, este é um termo simples de renúncia. Eduardo continuou. Helena mantém seus bens pessoais, naturalmente, mas abre mão de qualquer influência nas decisões societárias do grupo. Acima, seu casamento segue em paz, sem que ninguém tema que afetos recentes contaminem responsabilidades antigas. A frase foi recebida por murmúrios. Alguns indignados, muitos divertidos. Renata cobriu a boca para rir. Um tio comentou que aquilo era necessário. Outro disse que Mateus finalmente entenderia seu lugar. A humilhação havia se tornado espetáculo oficial. Helena soltou devagar a mão de Mateus e deu um passo à frente. O vestido se moveu ao redor dela como água branca, mas sua expressão era de pedra clara. Por dentro, sentia a velha dor de descobrir que a crueldade familiar sempre encontra novas formas de se apresentar como cuidado. Ainda assim, havia também uma lucidez fria, quase tranquila. Eduardo acabara de mostrar, diante de testemunhas, que sua maior preocupação não era o casamento, mas o acesso dela à empresa. Isso valia mais que qualquer confissão. Você escolheu um momento curioso para falar de responsabilidade. Eduardo, diga aos nossos convidados por que minha assinatura é tão urgente. Diga por que uma noiva, no meio da cerimônia, precisa abrir mão de fiscalizar contratos que você administra. O sorriso dele endureceu. Mateus observava em silêncio, e alguns convidados deixaram de rir. Helena continuou, sem elevar a voz. Ou talvez prefira explicar por que um mecânico honesto ameaça tanto uma família que se considera invencível. Afinal, pobreza não deveria assustar quem tem fortuna limpa. A palavra limpa atravessou o jardim como uma lâmina fina.
Eduardo perdeu por um instante o controle da mandíbula. Beatriz interveio com a graça de quem tenta recolocar uma peça quebrada no cenário. Querida, você está nervosa. Casamentos despertam emoções intensas. Ninguém aqui está atacando seu noivo. Estamos apenas protegendo seu futuro. Helena olhou para a madrasta e viu, por trás do rosto impecável, a mulher que transformara a ausência do pai em regime de obediência. Durante anos, Beatriz ensinara que amor vinha com recibo. Meu futuro não precisa ser protegido por pessoas que tentam comprá-lo no altar. Helena respondeu. Mateus deu um passo ao lado dela, não à frente. E esse gesto simples incomodou Eduardo mais que um discurso. O irmão apontou para ele com desprezo finalmente nu. Você devia agradecer por estar aqui. Homens como você passam a vida olhando portões como este de fora. Hoje entrou vestido de noivo porque minha irmã perdeu o juízo. Não confunda tolerância com aceitação. Você nunca será um dos nossos. Mateus sustentou o olhar de Eduardo sem raiva aparente. Havia nele uma calma trabalhada por perdas antigas. Uma disciplina que não nascera da submissão, mas do preço pago por reagir tarde demais em outras batalhas. Ele pensou no pai. No hangar abandonado. Nas noites em que aprendera a consertar motores para manter as mãos ocupadas enquanto a memória queimava. Queria responder, mas sabia que aquele momento pertencia a Helena. Se falasse cedo demais, todos diriam que ele a conduzira, e Helena nunca seria conduzida, antes que ela pudesse continuar. Um som distante cortou o ar. No início, pareceu apenas um trovão fora de lugar. Embora o céu continuasse limpo, alguns convidados olharam para cima, franzindo a testa. Os violinistas pararam no meio de uma nota. O ruído cresceu, pulsando sobre as tendas transparentes, fazendo as taças vibrarem nas mesas e as pétalas soltas dançarem sobre o caminho branco. O vento mudou de direção, forte, levantando guardanapos. Véus leves e exclamações assustadas entre os convidados. Eduardo virou-se irritado, imaginando alguma falha da equipe de segurança. Beatriz perdeu a cor ao reconhecer o tipo de aproximação. Helena permaneceu imóvel, mas sentiu Mateus tocar de leve seus dedos, como se avisasse que o momento previsto havia chegado antes do esperado. Sobre a mansão, um helicóptero escuro surgiu contra o azul, descendo em círculos precisos. Não trazia marcas de ostentação vazia, apenas um emblema discreto na lateral, e a autoridade silenciosa de algo que não pedia permissão para ser notado. O piloto conduziu a máquina até o centro livre do gramado, exatamente onde Beatriz planejara lançar fogos ao fim da festa. O vento rasgou a ordem artificial da decoração. Arranjos tombaram. Convidados se afastaram protegendo os rostos, e o documento nas mãos de Eduardo quase escapou. Mateus segurou Helena pelo braço apenas o suficiente para firmá-la contra a força do ar. Ela não olhou para ele com surpresa, mas com uma pergunta muda. Ele respondeu com os olhos, pedindo confiança por mais alguns segundos. Quando o helicóptero tocou o chão, o silêncio que veio depois pareceu ainda mais alto que o barulho das hélices. Todos observavam a porta se abrir. Eduardo apertava a pasta contra o peito, já pressentindo que o controle daquela tarde lhe escorria pelos dedos. Beatriz ficou rígida, como alguém que reconhece uma dívida antiga, chegando vestida de autoridade. Helena respirou fundo, sentindo que o casamento deixara de ser apenas uma escolha íntima. A partir daquele pouso, cada riso lançado contra ela começaria a cobrar seu preço. A porta do helicóptero abriu com uma lentidão que pareceu calculada para ferir o orgulho de todos ali. Primeiro desceu um homem de cabelos grisalhos, terno azul escuro e expressão tão tranquila que contrastava com o caos deixado pelas hélices. Atrás dele vieram duas mulheres carregando pastas rígidas e um rapaz com um estojo metálico preso ao pulso. Nenhum deles parecia convidado, funcionário ou intruso comum. Caminhavam com a segurança de quem trazia autorização suficiente para atravessar qualquer portão, inclusive os invisíveis. Erguidos por famílias como os Duarte, Eduardo foi o primeiro a recuperar a voz, embora ela saísse menos firme do que desejava. Quem autorizou esse pouso? Isto é propriedade privada. Ele avançou 2 passos,
Mas parou, quando o homem grisalho ergueu um envelope lacrado. O gesto não foi agressivo, apenas inevitável. Beatriz ficou imóvel junto às cadeiras da primeira fileira. E Helena percebeu que a madrasta não observava o helicóptero, mas o emblema discreto na lateral. Havia reconhecimento em seus olhos. E também um tipo antigo de medo. O homem aproximou-se do altar, sem pedir desculpas aos convidados. Boa tarde, Senhor Eduardo Duarte. Meu nome é Augusto Vieira, representante legal do Fundo Atlântico de Recuperação Patrimonial. Também falo em nome de credores que aguardam há meses uma reunião formal recusada por sua diretoria. A frase caiu no jardim com peso de martelo. Alguns empresários presentes trocaram olhares imediatos. Ninguém numa festa de casamento queria ouvir a palavra credores, muito menos vinculada ao sobrenome Duarte, que até poucos minutos antes tentava humilhar um mecânico por falta de dinheiro. Helena manteve o buquê junto ao corpo, sentindo que o mundo ao redor mudava de posição sem que ela se movesse. O Fundo Atlântico aparecera em relatórios que Eduardo tentara esconder, sempre citado em notas de rodapé, como uma sombra financeira contornada por cláusulas confusas. Ela sabia que a empresa devia mais do que admitia, mas não sabia que os credores chegariam daquele modo. No meio da cerimônia, quando olhou para Mateus, encontrou nele tristeza, não surpresa. E essa diferença a atingiu com força silenciosa. Eduardo tentou rir, usando a velha arrogância como escudo. O senhor escolheu um espetáculo ridículo para tratar de negócios. Seja qual for o documento, pode encaminhar ao nosso departamento jurídico. Hoje estamos em família. Augusto olhou ao redor, passando os olhos pelas taças derrubadas, pelas flores arrancadas e pelos rostos curiosos. Justamente por isso viemos. Respondeu. O senhor estava prestes a obter uma assinatura sob constrangimento público. Há testemunhas suficientes para registrar o contexto. E há questões urgentes que envolvem a senhora Helena Duarte. O nome dela fez o murmúrio se adensar. Beatriz deu um passo suave, tentando retomar o controle com elegância. Doutor Augusto, tenho certeza de que qualquer assunto pode aguardar. Minha enteada acabou de se casar. Ou quase. E esta intervenção é ofensiva. Helena notou a palavra quase como uma tentativa de apagar Mateus antes que a cerimônia fosse concluída. Augusto inclinou a cabeça. Educado, mas sua voz permaneceu firme. Senhora Beatriz, algumas ofensas começaram bem antes de nossa chegada. Viemos impedir que uma delas se tornasse irreversível. Mateus então se moveu. Não tomou o centro como vencedor nem se escondeu como culpado. Apenas caminhou até Augusto. E o advogado lhe entregou uma segunda pasta, menor, protegida por couro gasto. O gesto parecia íntimo demais para ser casual. Eduardo arregalou os olhos. E a primeira rachadura verdadeira apareceu em seu rosto. Você o conhece? Perguntou, olhando de Mateus para o advogado. Mateus segurou a pasta por alguns segundos antes de responder. Conheço o suficiente para saber que seu departamento jurídico não é o lugar mais seguro para guardar verdades. A risada de Renata morreu antes de nascer. Helena sentiu uma dor fina de surpresa, não por descobrir que Mateus escondia algo, mas por entender que a vida dele fora maior e mais perigosa do que ele permitira que ela visse. O homem que consertava motores no bairro portuário estava diante de advogados, credores e herdeiros corruptos, sem parecer deslocado. A humildade dele continuava ali, porém ganhava outra profundidade. Não era ignorância do mundo rico, era recusa, e recusas nascidas de feridas sempre carregam história. Eduardo apontou para Mateus com o documento ainda amassado nas mãos. Quem é você de verdade? A pergunta escapou mais crua do que pretendia, revelando que a humilhação anterior dependia de uma certeza simples, a de que Mateus não possuía nada. Mateus olhou para Helena antes de responder, como se pedisse perdão por revelar a verdade naquele cenário hostil. Meu nome completo é Mateus Avelar de Moura. Fui registrado como único herdeiro direto de Joaquim Avelar, fundador da antiga Avelar Logística e Aviação Técnica. A reação atravessou a festa como uma onda. Alguns convidados conheciam o nome Avelar de jornais antigos.
outros apenas pela memória empresarial de uma família que desaparecera depois de uma tragédia financeira e pessoal. Eduardo ficou pálido, mas Beatriz empalideceu mais. Helena respirou devagar, recordando menções fragmentadas que encontrara em arquivos de fusões, sempre ligadas a uma aquisição agressiva feita pelo Grupo Duarte anos antes. Na época, chamaram de expansão estratégica. Nos documentos, porém, havia lacunas demais. Assinaturas apressadas e pagamentos desviados para consultorias sem rosto. Você está mentindo, Eduardo disse, mas sua voz já não sustentava a acusação. Avelar não tem herdeiro ativo. A empresa quebrou. Os bens foram liquidados. E o velho Joaquim morreu endividado. Mateus fechou a pasta devagar. Meu pai morreu acreditando nisso, porque pessoas muito eficientes fizeram questão de apagar todos os caminhos de volta. Mas nem todo arquivo desaparece. Eduardo, nem toda testemunha aceita morrer calada. E nem todo filho herda apenas dinheiro. Alguns herdam perguntas. Algumas perguntas passam anos esperando a mesa certa para serem respondidas. Helena quis tocar o braço dele, mas se conteve. Havia uma ternura dolorosa naquele homem, escondida sob a disciplina. Agora, ela entendia certas noites em que Mateus acordava antes do amanhecer, lavava o rosto na pia da cozinha e ficava escutando o silêncio como se esperasse uma notícia antiga chegar. Ele nunca falara de riqueza perdida, apenas de um pai que lhe ensinara a não negociar dignidade. Helena percebeu que o segredo não diminuía o amor entre eles, tornava-o mais complexo e talvez mais honesto do que a simplicidade confortável que ela imaginara. Augusto abriu o envelope lacrado e entregou cópias às duas auxiliares, que começaram a distribuí-las a alguns acionistas presentes. Este comunicado formaliza a execução de garantias vinculadas a dívidas vencidas do Grupo Duarte. Também informa que o Fundo Atlântico recebeu, por cessão legítima, parte dos créditos originalmente associados à Avelar Logística. Como representante de tais créditos, o Sr. Mateus Avelar de Moura possui legitimidade para solicitar auditoria judicial ampliada sobre operações de aquisição, transporte, manutenção e fornecimento realizadas nos últimos 12 anos. A palavra auditoria atingiu Eduardo como tapa. Sua mão fechou-se com tanta força que o termo de renúncia se dobrou. Helena, porém, ouviu algo além do anúncio jurídico. 12 anos. Era justamente o período em que os contratos mais obscuros haviam se acumulado. Ela havia seguido rastros isolados, mas faltava uma chave legal para abrir arquivos blindados fora da sua alçada. Mateus trouxera essa chave, não como príncipe escondido, nem como milionário salvador, mas como alguém que conhecia o labirinto pelo outro lado da ruína. Beatriz recuperou a voz com dificuldade. Tudo isso é absurdo. Um homem aparece usando um sobrenome morto, no casamento da minha enteada, e todos aceitam como se fosse prova. Augusto virou-se para ela, e pela primeira vez sua expressão endureceu. Senhora Beatriz, não aconselho esse caminho. Há registros de nascimento, inventário reaberto, sessões reconhecidas e depoimentos preservados. Há também correspondências internas nas quais o nome Avelar aparece ao lado de instruções para ocultar passivos, transferir ativos e neutralizar resistência familiar. A palavra neutralizar fez Helena olhar diretamente para a madrasta. Por um instante, Beatriz pareceu mais velha. O verniz de controle continuava no rosto, mas seus olhos avaliavam rotas de fuga. Helena lembrou-se de quando, aos 18 anos, perguntara sobre a morte do pai e recebera como resposta um conjunto de frases limpas demais. Acidente, estresse, negócios complicados, vida que segue. Agora, observando Beatriz diante do nome Avelar, sentiu que a morte do pai talvez estivesse ligada a uma rede maior de silêncios. A dor tentou subir como febre, mas Helena aprendeu com disciplina. A verdade exigia cabeça fria. Eduardo aproximou-se de Mateus com o peito inflado, tentando reconstruir sua superioridade com ameaça física.
Você acha que pode entrar aqui com um helicóptero alugado e mudar a realidade? Mateus não recuou. Não aluguei nada para impressionar sua família. O helicóptero pertence a uma empresa de resgate técnico que meu pai fundou antes de vocês desmontarem o restante. Ele veio porque havia risco de destruição de provas e porque sua segurança privada bloqueou a entrada principal dos representantes legais. A resposta expôs outra mentira sem esforço. Vários convidados se viraram para os homens de segurança próximos ao portão, que evitaram olhar para Eduardo. Helena viu o irmão perder uma camada de pele social. Ele ainda era perigoso. Talvez mais por estar acuado. Pessoas como Eduardo não se arrependiam quando expostas. Elas procuravam alguém para culpar. O olhar dele voltou-se para Helena com rancor familiar. Aquele rancor específico reservado às mulheres que recusam o papel de peças obedientes. Você sabia disso? Perguntou. Helena sustentou o silêncio por um segundo a mais do que ele suportava. Eu sabia que havia contas escondidas, contratos artificiais e fornecedores usados como máscaras. Sabia que você tentou impedir minha revisão interna 3 vezes. Sabia que Beatriz pressionou funcionários antigos a pedirem demissão antes que eu pudesse entrevistá-los. O que eu não sabia era que a história de Mateus atravessava a nossa. Helena voltou-se para o marido. E a palavra marido ainda não havia sido proclamada, mas já existia entre eles. Também não sabia que ele carregava uma dor que esta família talvez tenha ajudado a criar. Mateus baixou os olhos por um breve momento. Desculpe por não contar antes. Helena, eu queria que você dissesse sim ao homem que conheceu na oficina, não ao herdeiro de uma disputa. Queria ter certeza de que meu passado não colocaria um preço no seu afeto. Helena sentiu lágrimas chegarem, mas não permitiu que caíssem. Não por orgulho, e sim porque aquele jardim já consumira espetáculo suficiente. Você devia ter confiado em mim, disse baixinho. Mas eu entendo por que teve medo. Isso não termina nossa conversa. Apenas a adia. O celebrante, esquecido entre flores tombadas, pigarreou com delicadeza. Havia algo quase absurdo na presença dele. Como se a vida insistisse em completar o rito enquanto o império familiar desmoronava ao redor. Helena olhou para Mateus. Depois, para Eduardo, Beatriz e todos os parentes que a haviam ridicularizado. O documento de renúncia ainda estava nas mãos do irmão. As cópias legais circulavam entre convidados antes bajuladores. A noiva respirou fundo e tomou uma decisão que não vinha do impulso, mas de anos aprendendo a sobreviver sem pedir licença. Antes de qualquer discussão societária, Helena disse: quero concluir a cerimônia que vocês tentaram transformar em tribunal. Não para fingir que nada aconteceu, mas para deixar claro que minha escolha pessoal não será sequestrada por chantagem, dívida ou medo. Depois disso, Doutor Augusto, conversaremos sobre cada documento. Eduardo tentou interromper, mas ela ergueu a mão. Você já falou no meu altar, no meu casamento e na minha vida. Agora vai aprender uma coisa simples. Quando uma mulher para de pedir espaço, ela começa a ocupar. Mateus voltou ao lado dela. O celebrante, ainda pálido, retomou as palavras finais com a voz trêmula. Quando pronunciou que estavam casados, nenhuma chuva de pétalas caiu. Nenhum aplauso imediato preencheu o ar. Houve primeiro um silêncio de espanto. Então o velho jardineiro, o mesmo com quem Mateus conversara antes, começou a bater palmas. Uma das cozinheiras acompanhou. Depois alguns funcionários. Aos poucos, convidados menos covardes se juntaram. O aplauso, que nasceu pequeno, não celebrava luxo. Celebrava a dignidade de 2 pessoas que haviam permanecido de pé. Helena beijou Mateus sem pressa, não como fuga romântica, mas como aliança selada diante de uma guerra que ambos finalmente viam por inteiro. Ao redor, os Duarte pareciam figuras deslocadas em sua própria mansão. Eduardo rasgou o termo de renúncia em 2, fingindo desprezo, mas as mãos tremiam. Beatriz aproximou-se dele e sussurrou algo que Helena não ouviu. Embora pudesse imaginar: controle os danos, negue tudo, ache o traidor. O vocabulário da culpa raramente muda, apenas troca de roupa conforme a ocasião exige.
A recepção continuou por inércia. Mas nada era igual. As mesas perfeitas agora pareciam cenários depois de uma tempestade. Convidados evitavam comentar alto. Porém, seus celulares trabalhavam sob as toalhas, enviando mensagens para sócios, jornalistas e advogados. Augusto e sua equipe instalaram-se numa sala lateral da mansão, protegidos por ordem judicial, que Eduardo contestava sem sucesso pelo telefone. Helena trocou o véu por um coque simples, prendeu a cauda do vestido e entrou na sala com Mateus. A noiva de minutos antes, agora, parecia uma estrategista voltando ao próprio tabuleiro. Sobre a mesa, Augusto dispôs documentos, cópias de contratos e um pequeno dispositivo de armazenamento. O Fundo Atlântico tem interesse em recuperar valores. Mas não apenas isso, explicou. Há indícios de crime financeiro, fraude societária e ocultação de patrimônio. A senhora Helena, por sua atuação prévia em auditoria interna, é peça essencial para separar prova de ruído. Mateus observou a esposa. Sabendo que lhe entregava uma porta perigosa, Helena leu os títulos dos arquivos e reconheceu nomes: empresas fantasmas, obras inexistentes, frotas duplicadas, assinaturas de Eduardo. Ela então viu um contrato com data de 7 anos antes e sentiu o sangue esfriar. A empresa fornecedora estava ligada a um programa social cancelado depois de trabalhadores ficarem sem indenização. Helena se lembrava de uma mulher chorando na recepção da sede Duarte, segurando fotos do marido ferido em acidente de manutenção. Na época, Beatriz mandara remover ela com delicadeza cruel. Agora, o nome aparecia associado a pagamentos desviados. A corrupção deixava de ser conceito financeiro. Tinha rostos, joelhos cansados, viúvas humilhadas e crianças que cresceram ouvindo promessas quebradas. Mateus colocou diante dela a pasta de couro que recebera de Augusto. Dentro havia cartas do pai, fotografias antigas e uma lista de nomes. Meu pai reuniu parte disso antes de morrer. Ele achava que poderia negociar com os Duarte para salvar funcionários e preservar empregos. Confiou nas pessoas erradas. Helena tocou uma das fotos, vendo Joaquim Avelar ao lado de um homem mais jovem que reconheceu com choque seu pai. Antônio Duarte aparecia ali, sorrindo sem a dureza que marcara seus últimos anos. Meu pai conhecia o seu. Ela murmurou. Mateus assentiu. Mais do que isso, eles tentaram impedir uma fusão fraudulenta antes que Beatriz e os aliados dela assumissem influência completa sobre o conselho. Depois, seu pai morreu isolado, e o meu foi destruído em público. Não posso afirmar tudo ainda. Não sem prova. Helena fechou os olhos por um instante. A revelação não vinha como alívio, mas como herança. 2 famílias haviam sido feridas pelo mesmo mecanismo de ambição. Agora, o amor deles estava no centro da engrenagem, do lado de fora. Eduardo atravessava o corredor como um animal preso numa casa em chamas. Ao telefone, ordenava que funcionários apagassem mensagens, revisassem acessos e encontrassem quem vazara arquivos. Beatriz seguia atrás dele. Menos explosiva, mais perigosa. Você vai parar de reagir como menino mimado, disse ela em voz baixa. Helena sempre foi observadora. Nós a subestimamos porque ela parecia sozinha. Agora, não está. Eduardo virou-se, furioso. Mateus não passa de um fantasma com sobrenome antigo. Beatriz respondeu sem piscar. Fantasmas derrubam casas quando conhecem os alicerces. Enquanto a festa se desfazia em cochichos, Helena saiu da sala lateral e encontrou os 2 no corredor. O vestido branco a arrastava menos agora. Preso sobre o braço, ela parecia menos uma noiva e mais uma juíza sem toga. Eduardo tentou sorrir. Ainda dá tempo de resolver isso dentro da família. Helena olhou para ele com uma calma que o feriu. Foi dentro da família que vocês esconderam tudo por tempo demais. A partir de agora, cada documento vai para onde deve ir, e cada silêncio terá de explicar o próprio preço. Beatriz aproximou-se até ficar a poucos passos dela. Cuidado, Helena. A verdade não escolhe apenas culpados. Ela pode enterrar mortos que você ainda ama.
Por alguns segundos, a ameaça quase encontrou a menina que perdera o pai e passara anos tentando reconstruí-lo a partir de memórias incompletas. Mas Helena já não era aquela menina. Talvez, respondeu. Mas mentira nenhuma protege os mortos. Só protege os vivos que lucraram com eles. O rosto de Beatriz endureceu. E Helena soube que a guerra aberta começara naquele instante. No fim da tarde, quando o sol desceu sobre o mar e tingiu a mansão com uma luz avermelhada, o helicóptero ainda repousava no gramado como uma prova impossível de ignorar. Mateus e Helena ficaram por um momento longe dos convidados, perto da fonte agora, coberta de pétalas espalhadas pelo vento. Ele segurou a mão dela com cuidado. Eu trouxe perigo para o nosso casamento, disse. Helena olhou para o céu, depois para o homem que todos haviam chamado de pobre. Não. Mateus, você trouxe a verdade. O perigo já morava aqui. Na manhã seguinte ao casamento, Helena acordou antes do sol, sem saber se havia dormido ou apenas fechado os olhos, enquanto a mente continuava trabalhando. O quarto simples da casa de Mateus parecia outro planeta depois da mansão Duarte. Havia paredes claras, uma janela voltada para telhados baixos, cheiro de café vindo da cozinha e nenhuma moldura dourada tentando provar importância. O vestido branco estava dobrado sobre uma cadeira, marcado pela grama e pelo vento do helicóptero. Ela olhou para aquelas manchas e pensou que eram mais honestas do que qualquer brinde da festa. Mateus estava na cozinha, preparando café com movimentos silenciosos demais para alguém recém-casado. Ele não usava o terno, apenas uma camisa azul gasta e calça escura. Mas havia nele a mesma dignidade calma do altar. Helena ficou parada à porta por alguns segundos, observando-o. Ainda o amava, talvez até mais. Mas agora o amor precisava atravessar uma sala cheia de perguntas. Ele percebeu sua presença antes que ela falasse. Não se virou de imediato. Parecia temer que qualquer palavra errada transformasse amanhã em julgamento. Você devia ter me contado, Helena disse, sem acusação alta. Apenas com a verdade nua de quem não suporta adornos quando a confiança está ferida. Mateus colocou 2 xícaras sobre a mesa e respirou fundo. Sim. Devia. Não há defesa elegante para isso. Eu tinha medo de que meu passado parecesse uma armadilha, de que você olhasse para mim e visse um homem usando amor para abrir portas. Helena sentou-se devagar. O pior, Mateus, é que esconder também abre portas. Só que abre por dentro, onde dói mais. Ele aceitou a frase como quem aceita uma sentença justa. Durante alguns minutos, falaram um pouco. O café esfriou entre eles enquanto a cidade despertava lá fora, indiferente ao colapso de uma família poderosa. Mateus contou partes que nunca haviam chegado às conversas anteriores. Falou do pai, Joaquim, homem obstinado que construíra a Avelar com oficinas, pilotos, mecânicos e motoristas tratados como parceiros. Falou da noite em que recebeu a notícia da falência fraudulenta, das dívidas fabricadas, dos advogados desaparecidos e da vergonha pública que quebrara o coração de um homem já exausto. Helena escutava sem interromper, mas cada detalhe encontrava dentro dela uma gaveta antiga. O nome de seu pai surgia em documentos, reuniões e autorizações que Mateus não sabia explicar por completo. Antônio Duarte aparecia como quem assinara a aprovação final de uma aquisição que esmagara a Avelar. Mateus não dizia isso para feri-la. E justamente por isso a dor era mais funda. Helena conhecera um pai reservado, cansado, às vezes distante, mas não corrupto. A possibilidade de que ele tivesse participado daquela ruína fazia a memória tremer. Ele pode ter assinado sob pressão, Mateus disse, percebendo o movimento silencioso no rosto dela. Meu pai acreditava nisso. Dizia que Antônio Duarte parecia um homem acuado, não um predador. Mas depois os dois morreram, com perguntas demais ao redor. Helena segurou a xícara para manter as mãos ocupadas. Eu passei anos tentando separar saudade de idolatria. Talvez agora precise fazer isso de verdade. Não vou proteger meu pai se ele errou. Também não vou condená-lo para aliviar a dor de outra pessoa. Vou seguir provas. A palavra provas
Trouxe Mateus de volta ao terreno, onde ambos podiam respirar. Eles espalharam sobre a mesa cópias entregues por Augusto, relatórios que Helena havia guardado, listas de fornecedores e nomes de funcionários antigos. A estratégia não poderia depender apenas do impacto do helicóptero. Eduardo e Beatriz tinham dinheiro, advogados, favores políticos e jornais acostumados a transformar suspeitas contra os poderosos em notas confusas. Helena sabia que a próxima batalha seria pela narrativa. Quem controla a primeira versão de um escândalo quase sempre compra tempo para destruir a verdade. Esse tempo acabou mais cedo do que esperavam. Às 8 da manhã, o telefone de Helena começou a vibrar sem descanso. Mensagens de colegas, acionistas minoritários e pessoas que não falavam com ela havia anos se empilhavam na tela. Um portal de notícias publicara a primeira matéria. A manchete insinuava que Helena fora manipulada por um suposto herdeiro falido para atacar a própria família no dia do casamento. Outra nota dizia que Mateus usara identidade duvidosa para se aproximar da herdeira Duarte. A máquina de Eduardo começava a funcionar. Helena leu tudo sem alterar a expressão. Mateus, porém, fechou a mão sobre a mesa. Eles vão jogar lama em você por minha causa. Ela ergueu os olhos. Não. Vão jogar lama, porque sempre foi assim que lavaram as próprias mãos. A diferença é que agora sabemos de onde vem a água suja. Helena ligou para Júlia Ferraz, sua antiga assistente na auditoria interna. Uma mulher discreta que havia sido afastada por insistir em conferir notas fiscais duplicadas. Júlia atendeu no segundo toque. Como se esperasse aquela chamada desde ontem. Eu vi as notícias. Júlia disse, sem saudação. Também vi Eduardo pedindo acesso emergencial aos arquivos de fornecedores. Helena levantou-se imediatamente. Ele pode apagar registros, não os principais. Eu copiei os índices há 3 meses, quando percebi que estavam criando justificativa para me demitir. Não tenho tudo, mas tenho o mapa. Helena fechou os olhos por um segundo, permitindo-se sentir gratidão. Júlia, você sabe o risco. A resposta veio firme. Zay. Também sei o que fizeram com Cláudia, com Mauro e com todos que perguntaram demais. O nome de Cláudia abriu outra frente na memória de Helena. Era a mulher que chorara na recepção anos antes, segurando fotos do marido ferido. Mateus não a conhecia, mas reconheceu a mudança no rosto da esposa. Em menos de 1 hora, os dois estavam no carro dele, seguindo para um bairro operário onde prédios baixos dividiam espaço com oficinas, mercados pequenos e ruas gastas por ônibus antigos. A riqueza Duarte parecia distante dali. Embora suas decisões tivessem atravessado aquelas janelas como vento frio, levando empregos, indenizações e esperança. Cláudia Moraes os recebeu com desconfiança. Tinha cabelos presos sem vaidade, mãos ásperas e olhos de quem aprendera a medir promessas antes de acreditar nelas. Quando viu Helena, a boca se contraiu. Uma Duarte na minha porta nunca trouxe boa notícia. Helena aceitou o golpe sem se defender. A senhora tem razão em desconfiar. Vim porque encontrei indícios de que o acidente do seu marido foi encoberto por contratos falsos. Não vim pedir perdão em nome de quem não me autorizou. Vim perguntar se ainda quer justiça. A palavra justiça não a comoveu de imediato. Cláudia já a ouvira muitas vezes, sempre seguida de adiamentos. Assinaturas e corredores onde pessoas importantes evitavam olhar nos olhos dos pobres. Mas Mateus falou então do pai, dos mecânicos da Avelar e de homens que perderam sustento por decisões tomadas em salas refrigeradas. Cláudia olhou para as mãos dele, reconhecendo nelas trabalho verdadeiro, e não discurso. Aos poucos, abriu uma caixa de papelão guardada sob a mesa. Ali havia laudos médicos, fotos, cartas recusadas e cópias de denúncias nunca respondidas. Helena examinou os papéis com cuidado quase reverente. Não tratava aqueles documentos como peças úteis, mas como fragmentos de uma vida esmagada. O marido de Cláudia, Sérgio, havia alertado sobre manutenção irregular em caminhões usados por uma empresa terceirizada do Grupo Duarte. Dias depois, sofreu um acidente durante uma vistoria apressada.
e a responsabilidade foi jogada sobre ele. A indenização desapareceu em recursos intermináveis. Uma assinatura no relatório final fez Helena prender a respiração. Era de Álvaro Salgado, irmão de Beatriz e consultor jurídico informal do Conselho. A descoberta mudava o desenho da rede. Beatriz não era apenas uma madrasta ambiciosa, influenciando Eduardo. Sua família havia colocado peças estratégicas dentro do grupo, criando uma estrutura paralela de controle. Helena fotografou os documentos com permissão de Cláudia e prometeu devolvê-los intactos. Antes de sair, a mulher segurou seu braço. Não me prometa vitória. Gente como vocês sempre promete demais. Helena encarou aquela dor sem desviar. Então, prometo outra coisa. Não vou usar seu marido como degrau. Se a senhora entrar nessa, entra como voz. Não como prova muda. Enquanto isso, na sede do Grupo Duarte, Eduardo transformava medo em fúria administrativa. Ordenou reuniões, bloqueou acessos, suspendeu funcionários e convocou advogados para preparar medidas contra Helena. No alto do edifício envidraçado, cercado por diplomas e fotografias com governadores, ele repetia que tudo era uma tentativa de extorsão. Beatriz, sentada no sofá de couro, ouve-a, sem entusiasmo. Você está atacando a imagem dela, disse por fim. Mas ainda não destruiu a credibilidade técnica. Enquanto os números confirmarem Helena, metade dos nossos aliados ficará esperando para ver quem vence. Eduardo bateu a mão na mesa. Então atacamos o casamento. Dizemos que Mateus a seduziu, que falsificou documentos, que a auditoria dela foi produzida para favorecer o Fundo Atlântico. Beatriz sorriu com cansaço. Finalmente uma ideia útil. Mas precisa parecer preocupação, não vingança. Vazaremos que Helena sofre pressão emocional, que está isolada, que recusou a ajuda da família. A piedade pública é mais elegante que o ódio. Eduardo sorriu também. E naquele instante, os dois pareciam menos mãe e filho, por convivência, do que cúmplices treinados na mesma escola. A resposta veio no fim da tarde. Uma emissora exibiu imagens do casamento editadas para mostrar apenas o helicóptero, o espanto dos convidados, e Mateus recebendo a pasta de Augusto, cortaram a humilhação pública, o termo de renúncia e a fala de Eduardo. A narrativa era simples e venenosa. Uma herdeira vulnerável. Um marido misterioso. Credores oportunistas. Helena assistiu ao vídeo ao lado de Júlia. Mateus e Augusto numa sala emprestada pelo Fundo Atlântico. Ninguém falou por alguns segundos. A mentira era grosseira, mas suficientemente bem vestida para circular. Helena desligou a tela. Eles querem que eu pareça emocionalmente instável. Então não responderei com emoção. Júlia abriu o computador e projetou uma planilha com índices de contratos suspeitos. Temos 3 caminhos sólidos. A manutenção terceirizada, as consultorias de Álvaro Salgado e a compra de peças para frotas que nunca existiram. Augusto acrescentou que uma denúncia formal precisava de cadeia documental limpa, testemunhas protegidas e ligação clara entre prejuízo financeiro e responsabilidade executiva. Mateus observava Helena, vendo o cansaço nos olhos dela, mas também o brilho afiado de quem entrava no próprio elemento. Durante os dias seguintes, a vida dos recém-casados deixou de obedecer a qualquer ideia romântica. Não houve viagem de núpcias, descanso ou manhãs preguiçosas. Havia entrevistas discretas em cafés vazios, cópias autenticadas, arquivos comparados durante madrugadas e telefonemas que terminavam quando alguém percebia que falava demais. Helena conduzia as conversas com paciência, não pressionava testemunhas feridas, nem prometia proteção que não pudesse cumprir. Sua força estava justamente nessa precisão moral. Ela sabia que a verdade recolhida sem respeito pode se tornar outra forma de abuso. Mateus a acompanhava sempre que sua presença ajudava, mas aprendia a ficar fora quando o sobrenome Avelar poderia contaminar depoimentos. Essa humildade prática o aproximava mais de Helena do que qualquer revelação sobre herança. Ainda assim, havia entre eles uma sombra. À noite, quando voltavam para casa, o silêncio parecia perguntar o que o orgulho não dizia. Helena ainda queria saber
Por que Mateus guardara por tanto tempo as cartas do pai? Mateus ainda temia que cada nova prova contra os Duarte levantasse uma parede entre a esposa e a memória dela. A conversa inevitável aconteceu depois que encontraram uma gravação antiga, preservada por um ex-contador da Avelar. Nela, Joaquim Avelar mencionava uma reunião final com Antônio Duarte e afirmava que o patriarca de Helena parecia disposto a denunciar irregularidades, mas fora convencido a assinar uma autorização temporária para evitar demissões em massa. Dias depois, Antônio morreu de um ataque cardíaco repentino, segundo o laudo oficial, e Joaquim perdeu acesso aos documentos que poderiam inocentá-lo. Helena ouviu a gravação 3 vezes. Na terceira, as lágrimas caíram sem pedir licença. Mateus tentou aproximar-se, mas ela ergueu a mão, pedindo espaço. Você tinha isso antes do casamento? Ele fechou os olhos por um instante. Tinha. Não a gravação inteira, mas sabia que seu pai aparecia nessa história de forma ambígua. Helena riu sem alegria. Ambígua é uma palavra confortável para quem não teve a própria infância construída em cima de um retrato. Mateus suportou a frase. Embora ela o ferisse, eu não queria transformar seu pai em suspeito no meio do nosso amor. Ela respondeu baixo. O amor não melhora quando escondemos suspeitos. A discussão não explodiu. E talvez por isso doesse mais. Eles não gritaram, não disseram frases irreparáveis. Apenas ficaram sentados em lados opostos da sala, cercados por papéis que provavam como o silêncio dos outros havia destruído vidas. Helena admitiu que se sentia traída, não pelo passado de Mateus, mas pela decisão dele de escolher sozinho o que ela podia suportar. Mateus reconheceu que confundira cuidado com controle, exatamente o tipo de proteção que prometera nunca exercer. O pedido de desculpas veio sem defesa, mas a cura não veio junto. No dia seguinte, Helena trabalhou como se a dor tivesse sido arquivada em uma gaveta provisória. Júlia percebeu, mas não comentou. Cláudia aceitou gravar depoimento formal. Outros 2 ex-funcionários confirmaram que notas de manutenção eram duplicadas para financiar consultorias ligadas a Álvaro. Augusto conseguiu ordem para preservar servidores externos. Eduardo, sentindo o cerco apertar, intensificou os ataques. Um colunista publicou que Helena sofria delírios conspiratórios alimentados pelo marido. Em resposta, ela enviou aos acionistas minoritários um relatório técnico de 12 páginas, seco, claro e impossível de reduzir a histeria. O relatório mudou o clima. Pela primeira vez, aliados de Eduardo começaram a ligar para Helena em segredo. Queriam saber se seus nomes apareciam nos documentos, se havia chance de acordo, se Beatriz ainda controlava o conselho. Helena anotava tudo, não por vingança imediata, mas para entender a geometria do medo. Beatriz também percebeu a mudança. Naquela noite, mandou uma mensagem curta para a enteada. Pare agora e preservarei a memória de Antônio. Continue, e o mundo saberá que seu pai assinou a primeira mentira. Helena leu a mensagem na varanda da casa de Mateus. O mar não aparecia dali. Mas o vento trazia um resto de sal. Lembrança distante do jardim onde tudo começara. Mateus saiu e ficou ao lado dela sem tocar seu braço. Ela lhe mostrou a tela. Por muito tempo, ambos olharam para aquelas palavras. Finalmente, Helena apagou a mensagem da visualização e salvou a cópia em uma pasta segura. Beatriz acha que amor por meu pai é fraqueza. Talvez seja. Mas também é a razão pela qual não deixarei que usem o nome dele como escudo. Mateus falou com cuidado. Não quero que você se destrua para limpar mortos que talvez tenham cometido erros. Helena virou-se para ele. E havia dor. Mas não frieza. Eu não busco um santo. Busco a verdade inteira. Inclusive sobre você. Sobre mim. Sobre ele. Se quisermos construir algo diferente deles, não podemos escolher apenas as provas que nos confortam. Mateus assentiu. A distância entre os dois diminuiu um pouco. Não porque tudo estivesse perdoado, mas porque ambos reconheceram o mesmo princípio no centro da ferida. Na madrugada, Júlia ligou com voz urgente. Encontrei uma transferência ligada a Álvaro Salgado para uma empresa de fachada. Mas há algo pior.
O código do contrato foi usado também em uma autorização de emergência assinada digitalmente por Helena. Meses depois que ela já havia sido afastada desse setor, Helena sentiu o corpo ficar frio. Estavam preparando uma culpa para ela. Do outro lado da linha, Júlia continuou: se eles ativarem isso publicamente, podem dizer que você participou do esquema. Mateus pegou as chaves do carro antes mesmo de Helena pedir. Enquanto corriam pelas ruas quase vazias rumo ao escritório de Júlia, Helena entendeu que a família deixara de tentar apenas desacreditar. Agora pretendia sacrificar. Lá, a acusação falsa seria perfeita para Eduardo. Transformaria a investigadora em cúmplice. O casamento em motivação criminosa. E todas as provas reunidas em tentativa desesperada de desviar a atenção. Mateus dirigia em silêncio. Mas a mandíbula rígida revelava a tempestade contida. Helena olhou para a cidade adormecida e sentiu a velha solidão tentar voltar. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha. Ainda que a confiança precisasse ser reconstruída passo a passo. Eles chegaram ao escritório pelos fundos. Júlia aguardava com a luz apagada, iluminada apenas pelo brilho do computador. Na tela, o arquivo falso parecia pequeno demais para carregar tamanho perigo. Helena examinou a assinatura digital. Os horários, os caminhos de acesso. Algo ali não combinava. O invasor havia copiado seu padrão técnico, mas errara um detalhe que só ela perceberia. A validação secundária usava um servidor desativado há 6 meses. Helena respirou fundo. E pela primeira vez naquela noite, sorriu sem alegria. Eles falsificaram minha mão, mas esqueceram minha memória. Helena passou o dedo pela tela sem tocar no arquivo. Como se a assinatura falsa pudesse contaminar a ponta de sua pele. Júlia permanecia imóvel ao lado dela. Os olhos fundos de quem havia atravessado madrugadas demais, confiando apenas em café e medo. Mateus fechou a porta do escritório e encostou-se nela, vigiando o corredor escuro. A cidade lá fora ainda dormia, mas dentro daquela sala estreita, o dia seguinte já mostrava os dentes. O documento forjado não era um erro apressado. Era uma armadilha construída para parecer descoberta inevitável. Eles não querem apenas me calar, Helena disse, mantendo a voz baixa para não desperdiçar energia com pânico. Querem me transformar na pessoa que inventei combater. Júlia abriu outra janela no computador e mostrou a sequência de acessos. A entrada foi feita com suas credenciais antigas, mas passou por uma estação ligada à diretoria operacional. Depois alguém limpou parte do caminho. Não tudo. Mateus aproximou-se. Eduardo e Helena observou a linha de tempo por alguns segundos. Eduardo mandaria fazer, mas este detalhe de validação secundária parece de alguém que conhece procedimentos internos antigos. A conclusão trouxe o nome de Beatriz para a sala sem que ninguém o pronunciasse. Ela conhecia os arquivos do pai de Helena, os comitês extintos e as permissões que haviam sido alteradas quando Antônio Duarte ainda tentava proteger alguma ordem moral dentro da empresa. Helena sentiu uma raiva fria subir. Não explosiva, mas precisa. Beatriz não atacava com força bruta. Ela contaminava lembranças, registros, depoimentos, até que a vítima parecesse cúmplice da própria queda. Era uma técnica antiga, doméstica e empresarial ao mesmo tempo. Augusto chegou pouco depois, vestindo o mesmo terno do dia anterior, mas com o rosto de quem não dormira. Avaliou a assinatura falsa, pediu cópias espelhadas do servidor e ligou para um perito independente antes de sentar-se. Se eles apresentarem isso antes de nós, a narrativa se torna perigosa. A senhora terá de gastar semanas provando inocência enquanto Eduardo destrói as outras pontes. Helena cruzou os braços. Então não lhes daremos semanas. Vamos obrigá-los a usar a própria armadilha em público, no lugar onde todos estejam olhando. A ideia nasceu ali, entre cabos, telas e papéis empilhados. Haveria uma assembleia extraordinária de acionistas em 3 dias, convocada por Eduardo para reafirmar confiança na diretoria e denunciar a suposta interferência externa do Fundo Atlântico. Helena propôs comparecer, não como filha ferida, nem como noiva ridicularizada, mas como auditora, acionista
e parte interessada. Levaria o arquivo falso, as falhas técnicas, os contratos duplicados e as primeiras testemunhas. Augusto hesitou, pois a exposição seria brutal. Helena respondeu que a brutalidade já existia. O que faltava era luz. Mateus ouviu tudo em silêncio até não suportar mais. Posso acionar a reserva Avelar, disse. Há capital suficiente para comprar dívida secundária, pressionar bancos e sufocar Eduardo antes da Assembleia. Posso fazer em 48 horas o que uma investigação fará em meses. Helena olhou para ele sem dureza, mas com uma firmeza que atravessou a sala. Se fizer isso, vencemos como eles venceram, usando força para dobrar processo. Eu não quero apenas derrubar Eduardo. Quero que ninguém consiga chamar nossa vitória de golpe. A resposta o atingiu porque era justa. Mateus conhecia a tentação de esmagar os culpados com o peso do dinheiro que eles julgavam inexistente. Durante anos, imaginara o momento em que os Duarte descobririam que haviam desprezado o homem errado. Mas Helena não buscava humilhação simétrica. Ela queria uma ordem diferente daquela que a formara. Mateus baixou os olhos, envergonhado não por desejar justiça, mas por perceber como a vingança se vestia bem quando oferecia caminhos curtos. Tocou a mão dela e assentiu. Nos dias seguintes, a casa de Mateus transformou-se em uma central de resistência. Júlia dormia no sofá por turnos breves. Augusto fazia ligações criptografadas. Cláudia gravava depoimentos em horários alternados para evitar jornalistas. E Helena construía uma linha documental tão clara que até quem quisesse duvidar teria trabalho. Mateus preparava café. Buscava pessoas em locais discretos. Verificava carros suspeitos e lia cada relatório para entender o campo onde sua esposa lutava. Ele não era mais segredo nem solução. Era parceiro. E aprendia que parceria também significava não ocupar o centro. Enquanto isso, Eduardo encenava confiança no edifício Duarte, diante de diretores alinhados. Prometia processar Helena, expor Mateus e recuperar a imagem da família. O arquivo falso seria apresentado como prova de que ela autorizara pagamentos irregulares e depois tentara culpar o irmão por ressentimento. Álvaro Salgado orientava os advogados com voz macia, como se fabricasse apenas uma peça jurídica comum, não a ruína de uma mulher inocente. Beatriz assistia da cabeceira, sem levantar o tom. Sua frieza dava aos homens ao redor a ilusão de que o plano era limpo. Quando ficaram a sós, Eduardo serviu uma dose de uísque e encarou a madrasta. Você sempre soube que Mateus era... Avelar. Beatriz demorou a responder. Suspeitei quando vi o nome da oficina nos relatórios de segurança. Homens que fogem do passado costumam manter algum fio preso a ele. Eduardo apertou o copo. E não me disse. Ela sorriu sem afeto. Eu precisava saber se ele era ameaça real ou apenas lembrança. Você, como sempre, preferiu rir antes de medir o chão. Agora estamos pagando pelo seu espetáculo no casamento. A humilhação enfureceu Eduardo, mas ele dependia dela demais para romper. Beatriz continuou, mais baixa. Helena é perigosa porque herdou a paciência do pai sem herdar a covardia dele. Antônio quis denunciar tudo tarde demais. Joaquim Avelar quis negociar tarde demais. Sua irmã não cometerá o mesmo erro se não a forçarmos a se defender de si mesma. Eduardo entendeu então que o arquivo falso era apenas primeira camada. Havia algo mais guardado na sombra de Beatriz. Alguma carta capaz de atingir não Helena como auditora, mas Helena como filha, na véspera da Assembleia. Helena recebeu um pacote sem remetente. Dentro havia uma cópia do laudo médico de Antônio Duarte, fotografias do escritório dele na noite anterior à morte, e uma carta manuscrita incompleta. A letra era de seu pai. Ela reconheceu as inclinações das palavras com uma dor quase física. A carta mencionava pressões no conselho, transferências que ele não autorizava e uma reunião marcada com Joaquim Avelar para revelar provas. O texto terminava no meio de uma frase, como se a mão tivesse sido interrompida antes de alcançar a verdade. Helena leu a carta sentada à mesa, enquanto Mateus observava do outro lado, respeitando o silêncio. A saudade veio sem delicadeza. Durante anos,
Ela carregara ressentimento pelo pai ausente, pela distância, pela incapacidade dele de proteger-la de Beatriz. Agora, descobria que talvez ele tivesse tentado proteger algo maior e falhado. Falha não era santidade. E Helena sabia disso. Ainda assim, a carta devolvia a humanidade ao homem que a família transformara em retrato conveniente. Ela dobrou o papel com cuidado, como se recolhesse um osso frágil. Beatriz mandou isso para abalar você. Mateus disse. Helena assentiu. E conseguiu. A honestidade da resposta o aproximou dela mais do que qualquer gesto heróico. Ela continuou. Mas abalar não significa parar. Talvez meu pai tenha assinado a primeira mentira para ganhar tempo. Talvez tenha sido fraco. Talvez tenha sido enganado. Amanhã não vou absolver-lo nem condenar. Vou mostrar que Beatriz usou a memória dele como cofre. E cofre também pode ser aberto. Mateus sentiu que havia ali uma coragem diferente da raiva, mais rara e mais pesada. A assembleia aconteceu no auditório principal do Grupo Duarte. Uma sala ampla com paredes de madeira clara, poltronas alinhadas e janelas altas voltadas para a avenida. Câmeras de imprensa aguardavam do lado de fora, convocadas por Eduardo para testemunhar a destruição pública da irmã. Acionistas, advogados, conselheiros e diretores ocupavam os lugares com a atenção de quem não sabe qual lado continuará oferecendo abrigo. Helena chegou sem vestido de noiva, sem joias chamativas, usando um terno marfim simples. Ao seu lado estavam Mateus, Augusto, Júlia e Cláudia. A presença de Cláudia causou desconforto imediato. Alguns a reconheceram de protestos antigos diante da sede. Outros desviaram o olhar por instinto, como se a dor de uma trabalhadora pudesse manchar sapatos caros. Eduardo viu o grupo entrar e sorriu para as câmeras internas. Havia treinado aquela expressão. Parecia compaixão misturada à firmeza. O rosto ideal de um irmão disposto a sacrificar afeto pela governança. Beatriz, sentada próxima ao conselho, avaliou Helena de cima a baixo. Não encontrou desespero. Isso a irritou mais do que qualquer afronta. Eduardo abriu a sessão com um discurso elegante sobre estabilidade, legado e ataques oportunistas. Citou o casamento como episódio lamentável. Disse que a família havia tentado proteger Helena de manipulações externas e afirmou que documentos recentes mostravam participação dela em autorizações questionáveis. Enquanto falava, telões exibiam trechos do arquivo falso. Algumas pessoas murmuraram. Helena permaneceu sentada, anotando. A serenidade dela começava a incomodar o auditório. Quem espera uma mulher acuada não sabe o que fazer quando ela se comporta como alguém que aguardava exatamente aquele erro. Quando Eduardo terminou, pediu autorização para encaminhar o caso ao comitê disciplinar e suspender formalmente todos os direitos de Helena no conselho. Antes que a votação simbólica começasse, Augusto levantou-se. Em nome da senhora Helena Duarte e de credores habilitados, solicito direito de resposta técnica. Eduardo tentou negar, mas acionistas minoritários, já alertados pelo relatório anterior, exigiram ouvir. Beatriz percebeu tarde demais que o palco criado para a condenação podia virar tribunal contra eles. Helena então caminhou até o púlpito, levando apenas uma pasta e um dispositivo de armazenamento. Ela não começou falando de amor, casamento ou ofensas. Começou pelo servidor. Explicou a cadeia de acesso do arquivo falso, o horário de criação, a credencial antiga, usada indevidamente, e a falha de validação secundária associada a uma estação vinculada à diretoria operacional. Não usou adjetivos. Não pediu piedade. Cada frase era uma pedra colocada no lugar certo. Em seguida, exibiu o laudo preliminar do perito, demonstrando que a assinatura digital fora montada a partir de padrões arquivados, sem presença física ou autenticação atual da titular. Eduardo tentou interromper. Isso é teatro técnico para confundir leigos. Helena virou-se para ele. Concordo que números podem confundir quando usados sem honestidade. Por isso trouxe documentos simples. O primeiro mostra que o servidor utilizado para validar minha falsa assinatura estava desativado. Em minha área havia 6 meses.
O segundo mostra que a estação de origem continuava ativa sob autorização da diretoria que você comanda. O terceiro mostra que o mesmo método foi usado em 2 contratos ligados a Álvaro Salgado. Álvaro, sentado ao fundo, perdeu a cor. O auditório mudou de respiração. Pessoas que antes se inclinavam para Eduardo passaram a consultar celulares, advogados e cópias impressas. Beatriz permaneceu imóvel, mas Helena viu seus dedos pressionarem a bolsa. A próxima parte era mais arriscada. Ela chamou Júlia ao púlpito. A ex-assistente relatou tentativas de bloquear auditorias, alterações de acesso e ordens verbais para interromper verificações de fornecedores. Falou com voz trêmula no início, depois mais firme. Ao final, encarou Eduardo pela primeira vez. O senhor me demitiu porque eu encontrei notas repetidas. Hoje posso dizer isso sem medo. Depois veio Cláudia. Sua presença quebrou o verniz empresarial com uma força que planilhas não possuíam. Ela não chorou. E isso tornou seu depoimento mais duro. Contou sobre Sérgio, o alerta ignorado, o acidente, as cartas sem resposta e a indenização que nunca chegou. Mostrou cópias de laudos e comunicações assinadas por Álvaro. Eduardo tentou alegar que acidentes operacionais não pertenciam ao escopo da Assembleia. Helena respondeu antes que ele terminasse. Pertencem quando a manutenção irregular foi financiada por pagamentos duplicados aprovados pela mesma rede que tenta me incriminar. A sala já não era dele. Eduardo sentiu isso como uma queda lenta. Seu rosto continuava altivo. Mas os olhos buscavam Beatriz com impaciência. Ela deveria intervir, acionar a carta final, destruir Helena com o nome de Antônio. Beatriz levantou-se, e o auditório silenciou. Falou de luto, de uma enteada emocionalmente marcada, de um pai que talvez não fosse o herói que Helena imaginava. Então retirou da bolsa a carta incompleta, ou melhor, uma versão adulterada dela. Pretendia mostrar Antônio como cúmplice consciente, manchando a filha pelo sangue. Helena deixou que ela falasse. Essa paciência confundiu Beatriz. Quando a madrasta exibiu o trecho manipulado, Helena abriu sua própria pasta e projetou a cópia integral preservada no pacote. A versão de Beatriz continha uma frase acrescentada, escrita com pressão diferente e tinta incompatível. Augusto apresentou o laudo de comparação solicitado na noite anterior. A adulteração estava clara. Pela primeira vez, Beatriz perdeu completamente a máscara. Seu olhar não buscou Eduardo, nem as câmeras. Buscou Helena com ódio íntimo. Como se a enteada tivesse cometido o crime imperdoável de sobreviver à educação recebida. Meu pai não era perfeito, Helena disse. E sua voz finalmente carregava emoção. Não fraqueza. Talvez tenha assinado papéis que não deveria. Talvez tenha hesitado quando precisava agir. Mas esta carta mostra que ele tentou denunciar a rede que vocês protegeram. E a sua adulteração mostra que, mesmo morto, ele continuava sendo usado para assustar a filha que vocês não conseguiram controlar. Ela então apresentou a fotografia final. Ampliada no telão, Antônio Duarte e Joaquim Avelar apareciam juntos, segurando uma pasta com o mesmo código dos contratos investigados. O murmúrio virou tumulto. Acionistas exigiam suspensão da diretoria. Jornalistas do lado de fora recebiam vazamentos em tempo real. Álvaro tentou sair discretamente, mas Augusto já havia solicitado sua permanência para cumprimento de ordem judicial de preservação de depoimento. Eduardo levantou-se num impulso, acusando todos de conspiração. Apontou para Mateus. Depois, para Helena. Depois, para Beatriz. Como se pudesse distribuir a culpa rápido o bastante para não segurar. Lá, Mateus permaneceu sentado, punhos cerrados, lutando contra a vontade de enfrentar o homem que destruíra tantas vidas. Helena encerrou sua apresentação com a peça que guardara até o fim. Um vídeo curto de segurança mostrava Eduardo entrando na sala operacional na noite em que o arquivo falso fora criado, acompanhado de Álvaro. A imagem não provava todos os crimes, mas destruía a versão de inocência administrativa. Eduardo ficou sem voz. Beatriz fechou os olhos por um segundo, calculando uma nova traição.
O presidente interino do conselho, acuado pelo peso das evidências, suspendeu a assembleia e anunciou o afastamento preventivo de Eduardo e abertura de cooperação formal com autoridades externas. A vitória não veio como explosão, mas como ar retornando aos pulmões. Helena deixou o púlpito sob olhares que misturavam respeito, medo e vergonha. Mateus levantou-se quando ela se aproximou, mas não a abraçou diante de todos, apenas ofereceu a mão. Ela a segurou. E nesse gesto havia perdão em andamento. Não completo, mas vivo. Beatriz passou por eles escoltada por advogados. Ainda ereta, ainda perigosa. Ao cruzar Helena, sussurrou: "Você acha que isso acaba aqui?" Helena respondeu no mesmo tom: "Não. Acho que finalmente começou a acabar." Do lado de fora, câmeras, repórteres e curiosos formavam uma muralha. O sol da tarde batia nos vidros da sede Duarte, refletindo luz demais para quem preferia sombras. Helena respirou fundo antes de sair. Sabia que a investigação formal ainda traria noites longas, resistências, recursos e mentiras novas. Mas algo essencial havia mudado. A família que tentara reduzi-la a noiva ingênua, filha ingrata e esposa manipulada, agora precisava enfrentar a mulher que subestimara. Mateus apertou sua mão. Ela olhou para ele e deu o primeiro passo. O primeiro efeito da assembleia não foi a justiça. Foi o pânico. Na manhã seguinte, o edifício Duarte parecia uma colmeia ferida. Advogados atravessavam corredores com pastas contra o peito. Diretores apagavam mensagens antigas como se a pressa pudesse purificar decisões. E funcionários comuns observavam tudo com uma mistura cautelosa de esperança e medo. Helena entrou pela porta principal ao lado de Augusto, Mateus e Júlia. Sem sorrir para as câmeras. Não buscava triunfo. Buscava garantir que a verdade, finalmente acordada, não fosse colocada para dormir outra vez. Eduardo havia sido afastado preventivamente, mas ainda ocupava uma sala do último andar, cercado por assessores que fingiam lealdade enquanto calculavam distância segura. Sua arrogância resistia como parede rachada depois de um tremor. Ele repetia que tudo era golpe, que Helena destruíra a própria família para agradar ao marido, que Beatriz o induzira a decisões extremas. O medo, quando encontra homens acostumados a mandar, quase sempre vira acusação. Eduardo não se arrependia dos contratos falsos, das vítimas esquecidas ou das mentiras. Arrependia-se apenas de ter sido visto. Beatriz, por sua vez, escolhera outro tipo de silêncio. Não respondia a jornalistas, não atendia a antigos aliados e recusava qualquer reunião sem seus advogados. No apartamento luxuoso onde se refugiou, olhava pela janela como se a cidade inteira tivesse cometido ingratidão contra ela. Durante anos, acreditara que poder era organizar a fraqueza dos outros. Sabia qual filho provocar, qual funcionário ameaçar, qual memória manipular. Agora percebia que Helena, a enteada silenciosa, havia feito o contrário. Em vez de colecionar fraquezas, colecionara provas. E provas não obedecem a charme. A cooperação com as autoridades começou sob tensão. Técnicos apreenderam servidores, lacraram salas e recolheram computadores usados por Álvaro Salgado e pela diretoria operacional. Helena acompanhou tudo como auditora, nomeada pelo Conselho Provisório, mas recusou qualquer gesto que pudesse parecer vingança pessoal. Quando encontrou a antiga sala de seu pai, fechada havia anos e usada apenas como arquivo morto, pediu alguns minutos sozinha. O pó cobria prateleiras. A madeira ainda guardava cheiro leve de tabaco antigo, e a janela mostrava a mesma avenida que Antônio Duarte provavelmente observara antes de perder coragem ou tempo. Sobre uma gaveta emperrada, Helena encontrou marcas recentes. Alguém havia mexido ali antes da apreensão. Chamou Augusto, e juntos abriram o compartimento com testemunhas. Dentro havia uma pasta fina, escondida sob falsos relatórios de eventos beneficentes. O conteúdo não era grande, mas era devastador. Cópias de transferências, bilhetes de Antônio, nomes de conselheiros comprados
e uma lista de trabalhadores da Avelar que deveriam receber compensações após a fusão. Nenhum pagamento havia chegado a eles. No topo da lista estava Sérgio Moraes, marido de Cláudia. Helena tocou o nome com cuidado. Aquele papel encerrava uma discussão íntima que a perseguia desde a revelação de Mateus. Seu pai não fora inocente completo, porque assinara documentos e permitira atrasos. Também não fora o monstro conveniente que Beatriz tentava fabricar. Ele havia hesitado, tentado corrigir, falhado diante de uma rede mais rápida que sua coragem. Essa verdade imperfeita doía mais que uma absolvição simples, mas libertava. Helena entendeu que amar os mortos não significava limpá-los de toda culpa. Significava impedir que os vivos lucrassem com suas sombras. A pasta trouxe o elemento que faltava para ligar os crimes financeiros aos danos humanos. Augusto a anexou ao procedimento, e o Conselho Provisório convocou nova sessão pública, desta vez com autoridades, acionistas e representantes dos trabalhadores prejudicados. Eduardo tentou impedir por meio de recurso urgente, mas seus próprios aliados começaram a abandoná-lo. Bancos suspenderam linhas de crédito. Conselheiros renunciaram. Fornecedores ofereceram colaboração. O Império Duarte, que parecia sólido como mármore durante o casamento, revelava-se uma construção sustentada por medo, favor e silêncio comprado a prestações. No dia da sessão final, Helena caminhou pelo auditório sem o peso de provar que merecia estar ali. Mateus seguia um passo atrás. Não por submissão, mas por respeito ao lugar que ela conquistara. Cláudia sentou-se na primeira fileira com outros ex-funcionários. Júlia organizou documentos na mesa técnica, os dedos ainda trêmulos, porém os olhos firmes. Augusto conversava com representantes legais. A cena lembrava a assembleia anterior, mas o armudara. Da primeira vez, Helena entrara como acusada. Agora, todos sabiam que qualquer palavra dela carregaria consequência. Eduardo entrou acompanhado por 2 advogados, o rosto fechado, a elegância ainda intacta por fora. Beatriz chegou minutos depois, vestida de preto, como se fosse a viúva de uma reputação assassinada. Quando os dois se cruzaram, não houve afeto, apenas cálculo. Ele a culpava por não prever a reação de Helena. Ela o desprezava por ter exposto cedo demais uma estrutura que poderia sobreviver por anos se manejada com paciência. Nenhum dos dois olhou para Cláudia, Júlia ou Mateus. Para eles, as vítimas ainda eram detalhes inconvenientes de uma disputa de poder. A sessão começou com a apresentação dos laudos periciais. A assinatura falsa, atribuída a Helena, foi formalmente desmontada. Os acessos à estação de Eduardo foram confirmados, e as comunicações com Álvaro revelaram preparação de fraude. Em seguida, vieram os contratos de manutenção, as consultorias vazias, as transferências para empresas de fachada e a lista escondida por Antônio Duarte. Cada documento retirava mais uma camada de negação. Eduardo tentava manter o rosto imóvel, mas sua respiração denunciava o desespero. Beatriz, ao contrário, parecia transformar cada acusação em uma nova estratégia. Quando lhe deram a palavra, Eduardo levantou-se como se ainda comandasse a sala. Falou de pressões de mercado, de decisões tomadas em contexto difícil, de subordinados que talvez tivessem ultrapassado limites. Disse que Helena interpretara números sem compreender responsabilidades executivas. Então, percebendo que a defesa não convencia, mudou o alvo. A senhora Beatriz tinha influência direta sobre autorizações históricas, afirmou, apontando para a madrasta. Muitas decisões foram tomadas antes de eu assumir plenamente o controle. Se houve manipulação, ela começou com pessoas que usaram meu nome e minha confiança. O auditório reagiu com murmúrios. Beatriz virou lentamente o rosto para Eduardo. E pela primeira vez, Helena viu nela algo parecido com surpresa verdadeira. Não dor, não culpa, apenas a ofensa de ser traída por alguém que considerava inferior em inteligência. O silêncio dela durou pouco,
Meu enteado confunde covardia com defesa, disse, com voz calma. Ele assinou, autorizou e se beneficiou. Se agora pretende posar de criança enganada, talvez devamos lembrar que sua conta pessoal recebeu valores vinculados às consultorias que ele dizia desconhecer. Eduardo empalideceu. A tentativa de destruir um ao outro abriu a porta que Helena esperava. Augusto solicitou a exibição de uma sequência de mensagens recuperadas dos servidores. Nelas, Eduardo e Beatriz discutiam não apenas contratos, mas a melhor forma de afastar Helena da auditoria, usar o casamento como episódio de desmoralização e empregar o nome de Antônio para pressioná-la emocionalmente. As frases não deixavam espaço para mal-entendidos elegantes. A rede de corrupção não era acidente administrativo. Era projeto consciente. O orgulho dos dois, incapaz de dividir culpa, acabara confirmando o que as provas já indicavam. Helena foi chamada a falar depois. Levantou-se sem pressa e caminhou até o púlpito levando apenas uma folha. Não precisava repetir cada número. Os números já haviam feito sua parte. Ela olhou para Eduardo, para Beatriz, para os acionistas e, por fim, para os trabalhadores na primeira fileira. Durante anos, esta empresa confundiu legado com impunidade. Usou sobrenome para abrir portas e silêncio para fechar bocas. Eu também carreguei esse sobrenome. Por isso, minha responsabilidade não é fingir distância, é garantir que ele deixe de servir como abrigo para crimes. Ela respirou, sentindo a presença de Mateus, atrás de si, como uma âncora discreta. Meu marido foi chamado de pobre neste mesmo círculo de pessoas, como se pobreza fosse defeito moral. Mas foram homens e mulheres tratados como inferiores que guardaram documentos, lembranças e coragem. Foram funcionários, viúvas, assistentes e mecânicos que impediram a verdade de desaparecer. A riqueza que não reconhece a dignidade dos outros apodrece por dentro. Hoje não estamos apenas corrigindo balanços. Estamos devolvendo nome às pessoas que vocês transformaram em custo. Cláudia fechou os olhos. E 2 lágrimas desceram sem quebrar sua postura. Júlia baixou a cabeça, emocionada. Mas Helena continuou. Propôs ao Conselho Provisório cooperação integral com as autoridades, criação de fundo de reparação para trabalhadores prejudicados, revisão independente de todos os contratos dos últimos 12 anos e afastamento definitivo de Eduardo, Beatriz e Álvaro de qualquer estrutura de governança. Também recomendou que a participação acionária familiar, ligada aos acusados, fosse congelada até conclusão judicial. Não havia sede de sangue em suas palavras. Havia arquitetura de reconstrução. A votação foi quase unânime. Alguns antigos aliados de Eduardo ainda hesitaram, mas a presença de autoridades e a clareza das provas tornavam a resistência uma confissão disfarçada. O Conselho aprovou as medidas emergenciais. Eduardo tentou protestar, mas seus advogados o contiveram. Beatriz permaneceu sentada, imóvel, como se a recusa em se levantar preservasse algum trono invisível. Quando agentes se aproximaram para conduzir Álvaro a depoimento, ele olhou para ela em busca de instrução. Pela primeira vez, Beatriz não tinha nenhuma instrução capaz de alterar o rumo. Do lado de fora, a imprensa aguardava com perguntas afiadas. Helena não transformou a saída em espetáculo. Disse apenas que a empresa cooperaria, que as vítimas seriam ouvidas e que a verdade não pertencia mais a uma família. Mateus falou ainda menos. Quando um repórter perguntou se ele se sentia vingado depois de ser ridicularizado no casamento, ele olhou para Helena antes de responder. Vingança teria sido vê-los cair sem mudar nada. Justiça é garantir que ninguém mais precise abaixar os olhos diante deles. A frase correu pelas câmeras sem precisar de adorno. Os meses seguintes não foram fáceis. Processos avançaram. Recursos tentaram atrasar decisões. E a imprensa alternou fascínio e cansaço. Eduardo perdeu cargos, aliados e a certeza de que bastava levantar a voz para organizar o mundo. Beatriz enfrentou investigação por fraude, adulteração documental e obstrução, mantendo a elegância até perceber que elegância não abre celas,
nem compra todos os juízes. Álvaro aceitou colaborar parcialmente, revelando contas, operadores e a extensão da rede de favores. Cada confissão trazia novas dores, mas também retirava veneno das paredes antigas do grupo. Helena assumiu a coordenação da reestruturação com uma firmeza que surpreendeu quem ainda a via como herdeira por acidente. Vendeu ativos improdutivos, cancelou contratos suspeitos, criou canais de denúncia protegidos e convocou representantes dos trabalhadores para reuniões que antes seriam fechadas a pessoas sem sobrenome importante. Júlia tornou-se diretora de integridade. Cláudia aceitou participar do comitê de reparação. Não como símbolo triste, mas como voz vigilante. A primeira indenização paga à família de Sérgio Moraes foi recebida em silêncio. Nenhum valor devolvia vidas. Mas reconhecer danos era o começo de uma ordem menos cruel. A relação de Helena e Mateus também precisou ser reconstruída sem aplausos. Eles discutiram o segredo dele muitas vezes. Às vezes com ternura, às vezes com cansaço. Mateus aprendeu que proteger alguém não significava escolher sozinho a medida da dor que ela podia suportar. Helena aprendeu que confiança ferida não precisa morrer quando ambos aceitam trabalhar sobre a ferida com honestidade. Nas noites em que a investigação parecia pesada demais, sentavam-se na pequena varanda da casa dele, dividindo café, silêncio e planos simples. Amor. Descobriram. Também é a auditoria paciente do medo. 1 ano depois do casamento interrompido pelo helicóptero, Helena recusou a proposta de realizar uma grande cerimônia reparadora na mansão Duarte. Beatriz jamais entenderia essa decisão. Eduardo teria chamado de encenação inversa. Mas Helena não queria recuperar um cenário onde fora humilhada. Queria escolher outro chão. Acima. Numa manhã clara, ela e Mateus reuniram poucos amigos numa praia, perto da antiga oficina Avelar. Havia flores simples, cadeiras de madeira, pão fresco, música baixa, e o mar abrindo diante deles uma paisagem sem lustres, sem câmeras contratadas, sem parentes esperando queda. Augusto compareceu sem terno. Júlia chorou antes mesmo da cerimônia começar. E Cláudia trouxe uma pequena fotografia de Sérgio no bolso, dizendo que algumas presenças não precisam ser vistas para ocupar lugar. Mateus segurou as mãos de Helena sob o vento salgado. Não havia helicóptero no céu, apenas gaivotas e nuvens claras. Ele prometeu nunca mais esconder verdades por medo de perdê-la. Ela prometeu nunca permitir que a dureza da justiça lhe roubasse a capacidade de amar. Desta vez, os votos não precisavam desafiar ninguém. Bastavam-se. Depois da cerimônia, Helena caminhou sozinha até a beira da água por alguns minutos. Pensou no pai, em Joaquim Avelar, nos trabalhadores enganados, na menina que crescera tentando merecer carinho dentro de uma casa calculada. Pensou também na noiva do ano anterior, cercada de risos cruéis, segurando um buquê como quem segurava a própria coluna. Sorriu ao perceber que não sentia necessidade de provar nada àqueles que a haviam diminuído. A dignidade não tinha chegado de helicóptero. Ela sempre estivera ali, esperando que Helena parasse de negociá-la. Mateus aproximou-se e ficou ao lado dela. Aulonga. A oficina reaberta exibia o nome Avelar Duarte Serviços Técnicos, escolhido não para unir fortunas, mas para lembrar que histórias quebradas podem formar outro tipo de herança. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Não eram intocáveis, nem perfeitos, nem livres de cicatrizes. Eram, porém, verdadeiros. Quando voltaram para junto dos amigos, o sol cobriu a praia com uma luz serena, e Helena entendeu que justiça não era apenas ver culpados caírem, era poder caminhar sem carregar a vergonha que sempre pertenceu a eles.